Olá, mais uma vez, pessoal. Nós prosseguimos com a nossa série falando um pouquinho sobre métodos de estudo e como estudar. No capítulo anterior, a gente viu um pouco a contraposição que existe entre qualidade e quantidade. A grande maioria das pessoas escolhe a quantidade pensando que ela gerará qualidade. No entanto, é um engano. Muitas das vezes, essa quantidade que o senso comum prega acaba levando a uma rotina de falta de sono, às vezes de ingestão de alguns aditivos que prometem fazer permanecer o estudante acordado. Começa desde a tradicional cafeína, chega ao badalado energético e mesmo chegando às questões para virar madrugadas de guaraná em pó e muitas vezes apelando a drogas usadas apenas em hospitais, como a adrenalina, né? Então, isso não produz de fato uma rotina saudável de estudo, nem uma rotina prazerosa de estudo. Uma rotina saudável de estudo e uma rotina prazerosa de estudo é chave elemental da rotina de estudos para que vocês tenham um alto desempenho. Não é a quantidade que vai determinar o desempenho de vocês, mas sim a qualidade desse estudo. Mas daí é claro que surge a pergunta: como é que eu obtenho qualidade no estudo? Bom, alguns métodos de estudo bem simples, eu vou passar um deles aqui agora. Ele se chama o método Feynman. O método Feynman, ele foi feito por Richard Feynman, um físico muito famoso nos Estados Unidos. Ele foi membro do Projeto Manhattan, que, junto com Albert Einstein e Robert Oppenheimer, construiu a bomba atômica que destruiu Nagasaki e Hiroshima em 1945. Mas, para além dessa produção e de outras tantas produções no campo da física, como ele é muito conhecido, Feynman ele era muito conhecido por ser um excelente professor e por ser um dos professores que explicava com maior facilidade, maior simplicidade os temas. E ele fazia isso através de um método que tem sido divulgado já com alguma escala, mas que ainda não é tão conhecido entre os estudantes e que acredito possa funcionar igualmente para você que está embarcando nessa jornada de tentar estudar, seja para o Enem, para o vestibular, para o concurso, e que vai ser muito útil para você conforme você for desenvolvendo. Ele não é um método estático, mas ele é um método que permite você reorganizar o seu conhecimento conforme o que você já sabe. Seja o que você sabe já muita coisa, algo que você já estudou, algo que você tem maior domínio sobre, ou algo que você desconhece por completo, não tem mais informações do que o senso comum. Ele consiste nas seguintes etapas. Primeiro você vai pegar um pedaço de papel, uma folha de caderno e vai escrever. É importante que você escreva. O ato de escrever é fundamental nos estudos e ajuda nós a fixar melhor os conteúdos que estamos estudando. Então, sempre que for possível, tiver a opção, use o lápis ou a caneta e escreva. Isso é muito importante dentro do nosso sistema de aprendizado como seres humanos. Estar fazendo alguma coisa, anotando alguma coisa, nos ajuda a aprender. Então, esse já é um dos grandes truques, né, de quem estuda para você ter maior eficiência e eficácia, que é a questão de você escrever com a mão e não digitar no computador, como muitos estão acostumados hoje. Mas o método Feynman começa com essa lista do que você sabe sobre determinado assunto e ela implica em que você vá pesquisar e descubra mais coisas sobre isso. À medida que você descobre mais coisas sobre isso, você incorpora a sua lista e retira, caso tenha encontrado uma informação que você antes pensava ser verdadeira e agora é falsa. Essa correção, a correção sempre vai ser muito útil na questão do aprendizado. Os últimos dois passos consistem, digamos assim, numa espécie de autoavaliação ou avaliação do conteúdo que você aprendeu para ver se você realmente fixou.
O terceiro passo consiste em você explicar, como se estivesse explicando para um aluno, da forma mais simples possível, usando os termos mais simples possíveis, evitando qualquer jargão acadêmico ou científico que você tenha encontrado na sua pesquisa. E depois de explicar, você procura, né? Caso esteja explicando para uma pessoa, pergunte o que ela não entendeu, esses pontos com os quais ela não entendeu, ou que não ficaram muito claros na sua explicação, caso você esteja apenas fingindo, você vai repesquisar e tentar colocar de maneira mais simples. Ao colocar de maneira mais simples, você, sem dúvida, vai estar aprendendo melhor, porque isso significa que você incorporou, que você assimilou. Quando nós conseguimos colocar um conteúdo de forma simples, do nosso jeito, nós podemos, nesse instante, termos a certeza que aprendemos. Claro que esse processo pode demorar muito tempo, e é claro que talvez você fique insatisfeito depois de determinado tempo com a explicação que você deu. Não tem problema, repita o processo. Mas o método Feynman é um dos métodos mais eficazes que existem hoje e que realmente é muito simples e muito fácil de usar. Para vocês terem noção, recentemente, num sábado, a empresa SpaceX, junto com a Agência Nacional Aeroespacial, a NASA, nos Estados Unidos, lançou um foguete tripulado com intuitos comerciais. Essa empresa é conduzida pelo bilionário Elon Musk.